No ano 2024, no coração sombrio de Chicago, onde arranha-céus reluzentes projetam suas sombras sobre favelas esquecidas, Valentina Mendez, uma mulher marcada por um passado como prostituta forçada que o submundo nunca a deixaria esquecer, estava esfregando manchas de sangue dos pisos de mármore do cassino subterrâneo. O diamante negro, às 3 vezes da manhã, enquanto suportava o peso invisível de ser ninguém, nada, apenas outro fantasma, os poderosos passavam sem um olhar. Abandonada como lixo 5 anos atrás, quando ousou engravidar. Ela sozinha criou sua pequena filha, Mia, de apenas 5 anos, aceitando a humilhação como preço da sobrevivência em um território governado por demônios. Naquela noite gelada de novembro, enquanto suas mãos rachadas e ásperas por produtos químicos limpavam manchas que ninguém se incomodava em explicar, Val nunca poderia ter imaginado que sua filhinha, vagando pelos corredores proibidos, procurando por sua mãe, estava prestes a descobrir um homem acorrentado no porão do cassino. Um homem que a cidade inteira temia. E menos ainda poderia ter previsto que este encontro mudaria para sempre o destino de todos eles, provando que a salvação mais improvável pode nascer das mãos que o mundo insiste em descartar. Se esta história tocou sua alma, clique no botão de curtir e compartilhe-a com alguém que acredita em segundas chances. Inscreva-se e ative as notificações para nunca perder um capítulo desta jornada. Porque nas sombras mais escuras, as histórias de amor mais poderosas estão esperando para serem contadas. O relógio na parede apontava para 6 horas da manhã, quando Val finalmente largou o balde, suas costas doendo, como se alguém tivesse pressionado uma laje inteira de pedra contra sua coluna por 8 horas seguidas. Ela se endireitou lentamente, seus joelhos estalando suavemente, suas mãos dormentes por estarem encharcadas por muito tempo em água fria misturada com produtos químicos. Ao redor dela, o cassino Black Diamond havia silenciado. Os poderosos já haviam partido em seus carros de luxo, abandonando atrás de si as manchas, as garrafas quebradas e as pessoas invisíveis como Val, que foram deixadas para limpar as ruínas do excesso da noite. Ela trocou o seu uniforme de zeladora no pequeno vestiário da equipe, vestiu o casaco fino com ombros desfiados, que havia comprado em um brechó 3 anos antes, então saiu para o beco atrás do cassino, onde pessoas como ela eram permitidas a entrar e sair. O vento de novembro de Chicago cortava sua pele como uma lâmina. Val encolheu-se dentro do casaco que não era quente o suficiente e apressou-se pelas ruas ainda engolidas pela escuridão. Ela caminhava 4 quarteirões todos os dias porque não tinha dinheiro para o ônibus. 4 quarteirões por becos cheios de lixo e o fedor de urina onde sem-tetos se aglomeravam contra as paredes e ratos passavam sem medo de pessoas. Este era o lado sul, a terra esquecida de Chicago, onde a polícia não se incomodava em patrulhar e a lei era um luxo que ninguém ousava sonhar. Val acelerou o passo ao passar por um grupo de homens fumando do lado de fora de um bar fechado. Ela abaixou a cabeça, evitou todos os olhares, tornou-se invisível da maneira que havia aprendido a fazer ao longo de muitos anos. Finalmente, ela chegou ao antigo prédio de apartamentos onde morava, suas escadas de concreto corroídas, suas paredes descascadas cobertas de grafite, o ar espesso com umidade e o cheiro azedo de comida estragada. Ela subiu ao 3º andar e parou em frente ao apartamento 37, batendo levemente 3 vezes por hábito. A porta se abriu e a abuela Carmen estava lá, seu cabelo prateado bem preso na nuca, seus olhos envelhecidos ainda quentes enquanto olhavam para Val da maneira que se olha para uma filha que nunca se teve. Ela era uma mulher porto-riquenha que havia vivido neste bairro por mais de 40 anos, viúva, sem filhos, e a única pessoa no mundo que não olhava para Val com desprezo. Elas haviam se conhecido 5 anos antes, em uma noite fria de inverno, quando Val, grávida e desesperada, havia sido expulsa por Rico Santino e desabado inconsciente bem em frente à porta de Carmen.
A abuela Carmen a havia salvado, a deixou ficar por 2 semanas, a ajudou a dar à luz Mia neste quarto apertado, quando nenhum hospital aceitaria uma garota sem seguro e sem dinheiro. Desde então, elas haviam se tornado a família uma da outra. Duas mulheres abandonadas pelo mundo, apoiando-se uma na outra para sobreviver. Todas as noites Val ia trabalhar. Carmen cuidava de Mia, e em troca, Val lavava roupas e limpava o apartamento para ela sem custo. Nenhum dinheiro jamais trocou de mãos, apenas confiança e gratidão silenciosa. O bebê dormiu bem, a abuela Carmen sussurrou, abrindo caminho para Val entrar. Ela desenhou você antes de dormir e disse que sentia a falta da mãe. Val caminhou até o velho sofá onde Mia estava encolhida sob um cobertor fino, seu cabelo preto espalhado pelo travesseiro, seu rosto angelical tranquilo em sono. Val sentou-se ao lado de sua filha e acariciou suavemente seu cabelo, seu coração apertando com amor e com culpa. Mia era tudo o que ela tinha, a única razão pela qual ela se levantava a cada dia, a única luz nesta vida escura. Mas Val sabia que estava falhando com sua filha. Ela sabia que o apartamento úmido de um quarto não era quente o suficiente para o inverno. Ela sabia que as refeições de sua filha muitas vezes não passavam de macarrão instantâneo e pão barato. Ela sabia que Mia não tinha brinquedos, exceto um ursinho de pelúcia rasgado que alguém havia jogado fora e Val havia pegado. Você deveria ir para casa e descansar, a abuela Carmen disse suavemente, colocando a mão no ombro de Val. Você parece exausta. Val assentiu e cuidadosamente pegou Mia em seus braços. A menininha dormia, sua cabeça repousando no ombro de sua mãe. Val agradeceu a Carmen com os olhos, então voltou para o corredor e subiu mais um andar até seu próprio apartamento, número 42. O quarto era sufocantemente pequeno, contendo apenas uma única cama. As duas compartilhavam um velho fogão a gás, um banheiro sem porta e uma janela que dava para a parede de tijolos do prédio vizinho. Val deitou Mia na cama, ajeitou o cobertor ao redor dela. Então sentou-se no chão frio com as costas contra a parede. Ela estava muito cansada para dormir, muito cansada para chorar, muito cansada para pensar sobre o futuro. Lá fora, o amanhecer estava nascendo sobre Chicago, mas a luz nunca alcançava quartos como o dela. 3 dias depois daquela noite, Mia começou a tossir. Tosses pequenas no início, então gradualmente crescendo mais pesadas, acompanhadas por uma febre que fazia sua testa queimar como brasas quentes. Val colocou a mão na testa de sua filha às 4 da tarde, seu coração apertando enquanto sentia o calor se espalhar por aquela pele frágil. Ela não tinha dinheiro para remédios, não tinha seguro de saúde, não tinha como levar sua filha a um hospital sem ser expulsa como um cão vadio. Val correu para o apartamento de abuela Carmen, mas a velha também estava doente. A artrite a atormentando tão fortemente que ela não conseguia sair da cama. Traga a Mia para cá, a abuela Carmen disse fracamente. Vou tentar cuidar dela. Mas Val olhou para suas mãos trêmulas e o rosto pálido, e ela sabia que não podia. Mia precisava de alguém alerta, alguém que pudesse correr para pedir ajuda se a febre se tornasse perigosa. Naquela noite, Val não teve escolha a não ser levar sua filha ao cassino. Ela envolveu Mia no cobertor mais grosso que possuíam e a carregou por 4 quarteirões de vento cortante, sussurrando em seu ouvido que tudo ficaria bem, embora ela não acreditasse em suas próprias palavras. Quando ela chegou ao Black Diamond, ela entrou pela porta dos fundos para funcionários e levou Mia para a estreita sala de descanso da equipe no final do corredor do primeiro andar. O quarto continha apenas um velho sofá rasgado, um armário de produtos de limpeza e uma lâmpada amarela fraca pendurada no teto. Val deitou sua filha no sofá, colocou um pano úmido em sua testa para aliviar a febre, então ajoelhou-se ao lado dela, segurando a pequena mão de Mia. Ouça-me, Val disse, sua voz firme, mas trêmula.
Você tem que ficar neste quarto e não sair por nenhum motivo. Você entende? Este lugar é perigoso. Eu virei te ver a cada hora. Prometa-me. Mia assentiu fracamente, seus grandes olhos castanhos cheios de confiança enquanto olhava para sua mãe. Val beijou sua testa, então saiu e fechou a porta, seu coração pesado como pedra, enquanto ela começava seu turno. As horas se arrastaram como tortura. Val trabalhava enquanto seus pensamentos nunca deixavam Mia. Ela corria de volta para a sala de descanso a cada hora, como havia prometido, e cada vez encontrava sua filha dormindo, a febre parecendo diminuir. Mas às 2 horas da manhã, quando Val voltou pela quinta vez, o sofá estava vazio. O cobertor ainda estava lá, ainda quente, mas Mia havia sumido. O coração de Val parecia parar. Ela irrompeu no corredor, seus olhos varrendo cada canto, forçando-se a não gritar por medo de atrair atenção. Ela procurou nos banheiros, nos vestiários, na cozinha. Mas sua filha não foi encontrada em lugar nenhum. Enquanto isso, Mia havia acordado às 1h30 da manhã, a febre a deixando com sede e assustada quando não viu sua mãe. Ela saiu do quarto para procurar Val, mas o longo corredor com suas portas idênticas a levou para o caminho errado. Ela continuou andando, virou à direita, depois à esquerda. Música distante vinha de algum lugar acima. O cheiro forte de cigarros e álcool a fazia querer tossir. Então ela viu uma escadaria que descia, escura e fria. E Mia pensou que talvez sua mãe estivesse lá embaixo, talvez limpando algum quarto que ela ainda não conhecia. Ela desceu passo a passo, sua pequena mão agarrada à parede úmida, seu coração batendo forte no peito. Este porão não era como o resto do cassino. Não havia tapetes vermelhos ou lustres brilhantes, apenas concreto cinza fosco, tubos enferrujados correndo pelo teto e um odor de mofo misturado com algo mais que Mia não conseguia reconhecer, o cheiro metálico de sangue seco. Ela chegou ao final do corredor, onde uma pesada porta de aço estava ligeiramente entreaberta. Uma luz amarela fraca vazava pela fresta. Mia empurrou a porta, entrou e congelou. No quarto escuro, iluminado por uma única lâmpada cintilante, um homem estava escorado na parede, seus braços e pernas presos por grossas correntes de ferro fixadas em ganchos no concreto. Suas roupas estavam rasgadas, seu rosto coberto de hematomas e sangue seco, uma barba áspera sombreando sua mandíbula quadrada. Mas seus olhos, cinza tempestade como o céu antes de uma borrasca, brilhavam intensamente quando ele viu a menininha parada na soleira da porta. Mia não sabia quem ela estava olhando. Ela não sabia que este homem era Nathaniel Corsetti, o chefe da máfia mais poderoso de Chicago, o homem que a cidade inteira temia. Ela só viu alguém ferido, aprisionado e sozinho. Como o cão vadio que ela frequentemente via nos becos, acorrentado e deixado para morrer de fome. O homem olhou para Mia e, naquele instante, o cinza frio de seus olhos mudou, algo perfurando como se uma faca tivesse acabado de ser enfiada em seu peito. Ele não gritou, não implorou, não fez nada que um prisioneiro desesperado normalmente faria ao se deparar com uma chance de fuga. Em vez disso, sua voz saiu rouca, mas firme. Menininha, você tem que sair daqui agora. Este lugar é perigoso. Mia não correu. Ela ficou ali, inclinando a cabeça, olhando para ele com grandes olhos castanhos que não continham medo. Apenas curiosidade e algo como compaixão que só crianças podem manter intacto em um mundo brutal. Dói? Ela perguntou suavemente, sua voz mal mais que um sussurro. Você está chorando? Nathaniel Corsetti, o homem que havia ordenado a morte de inúmeros inimigos sem piscar, o homem cujo nome fazia toda Chicago tremer, de repente não sabia como responder a uma pergunta de uma criança de 5 anos. Antes que ele pudesse dizer qualquer coisa, passos pesados ecoaram do corredor, crescendo mais próximos, acompanhados pelo riso grosseiro de 2 homens. Os olhos de Nate se arregalaram. Ele olhou para a porta, depois de volta para Mia,
sua voz se tornando urgente enquanto permanecia estranhamente calma. Esconda-se atrás daquele caixote de madeira. Ele disse rapidamente, sacudindo-lhe a cabeça em direção ao canto onde uma grande caixa de madeira estava. Não faça barulho até que eles saiam. Não importa o que aconteça, você não pode sair. Você entende? Mia assentiu. O instinto de sobrevivência que ela havia aprendido em anos nas favelas, fazendo-a obedecer de uma vez. Ela correu para o canto e se encolheu atrás do caixote, braços firmemente abraçados aos joelhos, seu coração batendo forte. A porta de aço se abriu e 2 guardas entraram, o fedor de álcool e cigarros os seguindo. Um era alto e magro, o outro baixo e pesado, ambos carregando armas ao lado e sorrisos cruéis em seus rostos. O grande chefe, o alto zombou, chutando Nate forte no estômago e fazendo-o dobrar-se. E agora? Você sabe para onde vai amanhã à noite? Você vai desaparecer. Ninguém jamais encontrará seu corpo e Carlos se sentará em seu trono. O mais baixo riu e cuspiu no rosto de Nate. Ouvi dizer que você costumava matar pessoas sem piscar. Olhe para você agora, como um cão acorrentado. Isso não tem preço. Nate não disse nada. Ele simplesmente levantou a cabeça, seus olhos cinzentos fixos nos 2 homens com um calafrio tão assustador que era como se ele estivesse memorizando cada linha de seus rostos para uma vingança posterior. Os guardas riram um pouco mais, o chutaram algumas vezes mais por diversão, então foram embora, seus passos sumindo pelo corredor. Quando a porta se fechou e o silêncio retornou, Mia saiu rastejando de seu esconderijo, seus olhos vermelhos e marejados. Você está bem? Ela sussurrou, aproximando-se e olhando os hematomas frescos em seu corpo. Os homens maus te machucaram muito? Nate olhou para ela, e pela primeira vez em 3 dias de cativeiro, ele sentiu algo diferente de desespero e ódio. Esta criança o lembrou de alguém. Um menino de 4 anos com olhos como os dele. Um menino que amava sorvete de morango e dinossauros. Um menino que o chamava de pai todas as manhãs quando acordava. Um menino que havia morrido em uma explosão 3 anos antes junto com sua mãe, deixando um vazio dentro de Nate que nada poderia preencher. Estou bem, ele disse, sua voz amolecendo de uma forma que surpreendeu até a ele mesmo. Você tem que voltar para sua mãe agora. Não diga a ninguém que você esteve aqui. Prometa-me. Mia assentiu. Mas antes de se virar, ela fez uma pausa, enfiou a mão no bolso de seu pijama e tirou uma pequena bala embrulhada em papel vermelho. A bala que a abuela Carmen havia lhe dado antes de ficar doente. Ela a colocou no chão bem ao lado da mão acorrentada de Nate. A mamãe diz que bala faz doer menos, Mia disse, um pequeno sorriso florescendo em seus lábios. Coma, você vai se sentir melhor. Então ela se virou e correu, sua minúscula figura desaparecendo além da porta de aço. Nate olhou para a bala, seus olhos cinzentos tremendo, e pela primeira vez em 3 anos, lágrimas escorreram por suas bochechas. Seu filho também havia feito isso. Havia lhe entregado uma bala sempre que ele chegava em casa, exausto de longas reuniões, dizendo: bala deixa o papai mais feliz. Ele havia pensado que aquela suavidade nele estava morta, mas acabou que estava apenas dormindo, esperando por uma criança estranha para acordá-la. Mia correu de volta pelo corredor escuro, subiu as escadas e encontrou o caminho de volta para a sala de descanso da equipe pelo instinto de uma criança muito acostumada a se virar sozinha. Ela tinha acabado de sentar no sofá quando a porta se abriu, e Val irrompeu como uma tempestade, seus olhos injetados de sangue com preocupação e medo. Mia. Val caiu de joelhos na frente de sua filha, ambas as mãos agarrando os ombros da menininha, sua voz tremendo entre alívio e pânico. Onde você foi? Eu procurei por você em todos os lugares. Você sabe o quanto eu estava assustada? Mia olhou para sua mãe, seus olhos arregalados ainda carregando um traço de medo do que ela acabara de ver. Mãe, ela sussurrou. Eu fui procurar você.
mas me perdi. Desci as escadas e vi um homem que as pessoas más prenderam no porão. Ele estava acorrentado na parede. Mãe, como o cachorro do Sr. Johnson que está acorrentado no quintal e ninguém alimenta. Val congelou. O sangue em suas veias pareceu parar. Ela conhecia aquele porão. Todos que trabalhavam no Black Diamond o conheciam. Era terreno proibido, o lugar onde traidores ou encrenqueiros eram levados e nunca mais voltavam. Ninguém falava sobre isso. Ninguém admitia que existia. E ninguém ousava descer lá, a menos que fosse ordenado. Você não pode contar isso a ninguém, Val disse, sua voz tão aguda que Mia estremeceu. Você me ouve? Nem uma única pessoa. Este é um lugar perigoso, e se eles descobrirem que você desceu lá, se eles souberem que você viu... Ela não conseguiu terminar a frase. Não aguentava pensar nas consequências. Mas mãe, Mia disse, lágrimas começando a rolar por suas bochechas. Ele vai morrer. Eu ouvi os homens maus dizerem, amanhã à noite ele vai desaparecer. Eles bateram nele. Mãe, eles chutaram o estômago dele. E ele não chorou, mas eu sei que doeu muito. Val queria cobrir os ouvidos. Queria fingir que não tinha ouvido nada. Queria pegar sua filha e fugir daquele lugar para sempre. Mas então Mia continuou. Sua voz tão pequena quanto um suspiro. Ele me protegeu, mãe. Quando os homens maus vieram, ele me disse para me esconder. Ele estava acorrentado. E ele ainda se preocupava comigo. Mãe, você sempre diz que pessoas boas devem ajudar os outros. Ele é uma boa pessoa. Val, limpa a garganta, olhou para sua filha, naqueles olhos claros cheios de fé no mundo, e sentiu algo se quebrar em seu peito. Esta criança ainda acreditava na bondade, acreditava na justiça, acreditava em coisas que Val havia abandonado há muito tempo. Como ela poderia ensiná-la que a vida não era justa? Que pessoas boas também morriam? Que às vezes sobreviver significava fechar os olhos e desviar o olhar. Naquela noite, depois de levar Mia para casa e colocá-la para dormir ao lado de Abuela Carmen, Val voltou ao cassino com a mente em caos. Ela não sabia o que estava fazendo quando caminhou em direção à área perto do porão, onde George, o velho carcereiro, estava sentado em uma cadeira de madeira lendo um jornal sob uma luz fraca. George trabalhava ali desde antes de Val nascer. Ele lhe era um dos poucos que a tratava como um ser humano em vez de um fantasma. Ele não julgava seu passado. Não a olhava com desejo ou desprezo. Apenas a sentia em saudação quando ela passava, como se ela também merecesse respeito. George, Val disse, sua voz tão baixa que ela teve que repetir. O homem no porão. Quem é ele? George levantou a cabeça, seus olhos envelhecidos afiados e inquisidores, como se tentassem ler sua alma. Você não deveria perguntar, ele disse. Você não deveria saber. Você deveria apenas limpar e ficar quieta como sempre. Eu sei, Val disse, mas eu preciso saber, por favor. George a estudou por mais um momento. Então suspirou, dobrou seu jornal, sua voz baixando como se revelasse um segredo que poderia matar os dois. É Nathaniel Corsetti, o chefe, o homem que é dono deste cassino, destas ruas, desta maldita cidade inteira. 3 noites atrás, ele foi emboscado em seu escritório. Seus guardas foram todos mortos. Aliu, ninguém sabe se ele está vivo ou morto. O responsável é Carlo Corsetti, seu primo, o limpa-a-garganta, bastardo, que se uniu aos Vulovs, a máfia russa, para roubar o trono. Val sentiu o chão balançar sob seus pés. Ela conhecia o nome Nathaniel Corsetti, quem em Chicago não conhecia. Ele era o pesadelo que as mães usavam para assustar seus filhos, a sombra escura pairando sobre cada negócio subterrâneo na cidade. Mas ela também se lembrou de algo mais. Um boato que ela havia ouvido anos atrás sobre ele desmantelar uma rede de tráfico humano e punir aqueles que se aproveitavam de mulheres em seu território. Amanhã à noite eles vão acabar com ele, George continuou, amargura em sua voz. Então eles anunciarão
que ele desapareceu em uma viagem de negócios. Carlo assumirá e ninguém jamais saberá a verdade. Por que você está me contando? Val perguntou, sua voz tremendo. George olhou para ela, seus velhos olhos de repente brilhando com algo como esperança desesperada. Porque eu jurei lealdade ao pai dele, porque eu não posso fazer nada. Mas você é invisível, ninguém te nota. Às vezes, os invisíveis podem fazer o que os poderosos não podem. Val voltou ao apartamento assim que o céu começou a clarear, mas ela não conseguia dormir. Ela deitou-se ao lado de Mia, observando o rosto angelical de sua filha dormindo, sua mente girando com tudo o que George havia lhe contado. Nathaniel Corsetti, o chefe de toda Chicago, estava acorrentado no porão e morreria na noite seguinte. Não era problema dela. Ela era apenas uma zeladora, um fantasma, uma mulher invisível sem poder, sem dinheiro, nada além da menininha dormindo pacificamente ao lado dela. Ela não lhe devia nada. Ela não tinha razão para se envolver. Nenhuma razão para arriscar sua vida e a vida de Mia por um estranho, não importava quem ele fosse. E ainda assim, toda vez que ela fechava os olhos, ela via Mia descrevendo o homem que a havia mandado se esconder quando os guardas vieram. O homem que estava acorrentado e ainda pensava em proteger uma criança que ele não conhecia. Então suas próprias memórias vieram à tona. Memórias que ela havia tentado enterrar por anos. Val lembrou-se da noite de inverno, 5 anos antes, quando ela estava grávida e espancada por Rico Santino e jogada na rua como um cão vadio. Ela se lembrou de se ajoelhar na calçada congelada, sangue escorrendo de um ferimento em sua cabeça, implorando a transeuntes por ajuda. Ninguém parou, nem uma única pessoa. Eles olharam para ela e se afastaram, andando mais rápido como se sua miséria pudesse ser contagiosa. Ela se lembrou de bater em portas por todo o bairro, implorando por abrigo para a noite e cada porta batendo em seu rosto junto com maldições. Você merece. Não traga problemas para minha casa. Ela quase morreu naquela noite. Quase morreu junto com a criança em seu ventre. Se Abuela Carmen não tivesse passado por acaso e a salvado, uma estranha que não sabia quem ela era, não sabia seu passado, e ainda assim abriu sua porta, deu-lhe um lugar para dormir, deu-lhe comida, deu-lhe esperança. Apenas uma pessoa que não se afastou e ela havia sobrevivido. Val abriu os olhos e olhou para o teto, manchado com manchas de umidade. Ela pensou em como se Abuela Carmen tivesse passado como todos os outros. Ela e Mia não existiriam. Ela pensou em quantas pessoas haviam morrido porque ninguém estendeu a mão. Ela pensou no homem no porão, traído por seu próprio sangue, esperando a morte sozinho na escuridão. Ele era um chefe da máfia, um homem com sangue nas mãos, um monstro que a cidade inteira temia. Mas ele também era o homem que havia protegido sua filha quando não tinha razão para fazê-lo. Quando ele próprio estava lá acorrentado e esperando para morrer. Eu não lhe devo nada. Val sussurrou para si mesma no escuro. Então a voz de Mia ecoou em sua mente. A voz de uma criança de 5 anos que ainda acreditava na bondade do mundo. Mamãe sempre diz que pessoas boas devem ajudar os outros. Val fechou os olhos, lágrimas encharcando o travesseiro. Ela havia ensinado isso à sua filha, mas agora estava considerando se afastar, assim como as pessoas que se afastaram dela 5 anos antes. Poderia ela se tornar uma delas? Poderia ela olhar nos olhos de Mia todos os dias, ensiná-la sobre bondade e coragem enquanto sabia que havia deixado alguém morrer de medo? Quando o amanhecer realmente surgiu sobre Chicago, quando uma luz fraca filtrou pela janela suja, Val tomou sua decisão. Ela ajudaria Nathaniel Corsetti, não por quem ele era, mas porque ela não queria ser alguém que se afastou. Foi a decisão mais imprudente de sua vida. Talvez a última decisão que ela jamais faria. Mas pelo menos ela seria capaz de se olhar no espelho sem sentir nojo de si mesma.
Naquela noite, Val pediu a George para deixá-la descer ao porão sob o pretexto de limpar. O velho carcereiro a estudou por um longo momento, seus olhos envelhecidos lendo algo em seu olhar. Então ele não disse nada, simplesmente entregou-lhe a chave e assentiu. Nas mãos de Val havia um pequeno saco de papel. Dentro havia pão que ela havia comprado com as últimas moedas que havia economizado. Um pedaço de queijo e uma garrafa de água limpa. Não era muito, mas era tudo o que ela podia trazer sem levantar suspeitas. Seus passos ecoaram pelo corredor escuro do porão, seu coração batendo tão forte que ela sentia como se qualquer um pudesse ouvi-lo. Quando ela alcançou a porta de aço, ela parou, respirou fundo, então a empurrou e entrou. Nathaniel Corsetti levantou a cabeça ao som, seus olhos cinzentos brilhando na escuridão como os de uma besta presa. Mas quando ele percebeu que a pessoa parada diante dele não era um guarda, seu olhar mudou, algo como curiosidade misturada com surpresa cruzando seu rosto. Você é a mãe da criança, ele disse, sua voz de dia sem água. Val congelou, não esperando que ele soubesse. Como você soube? Você tem os mesmos olhos da menina. Nate respondeu, seus olhos cinzentos a estudando sem piscar. E eu te vi antes quando você passou por este quarto com um balde na mão 3 noites atrás. Você me ouviu gemer, mas não parou, não olhou, não ficou curiosa. Você estava com medo. Pessoas que têm medo assim geralmente têm muito a perder. Val se aproximou e colocou o saco de papel ao lado dele. Minha filha disse que você a protegeu quando os guardas vieram. Estou aqui para pagar uma dívida, nada mais. Nate olhou para o saco, mas não o tocou. Você sabe quem eu sou? Nathaniel Corsetti, o chefe. O homem que é dono deste cassino e desta cidade inteira. Você sabe o que eu fiz para conseguir essa posição? Nate perguntou, seu tom nem arrogante nem ameaçador, mas testando-a, esperando para ver se ela fugiria. Quantas pessoas morreram por minhas mãos? Quantas famílias foram destruídas por minha causa? Você sabe essas coisas? Val não recuou. Seus olhos castanhos escuros encontraram os cinzentos dele firmemente. Não me importa se você é um santo ou um diabo. Você protegeu minha filha quando não tinha motivo para fazê-lo. Quando você estava acorrentado e esperando para morrer. Para mim, isso é o suficiente. O silêncio se estendeu entre eles, pesado, mas não desconfortável, como se 2 estranhos estivessem tentando ler um ao outro no escuro. Finalmente, Nate inclinou-se para frente, sua mão acorrentada tremendo enquanto ele pegava a garrafa de água. Ele bebeu como um homem morrendo de sede, a água escorrendo por sua barba áspera. Então pegou o pão e comeu lentamente, como se estivesse tentando memorizar o sabor de estar vivo. Amanhã à noite eles vão me matar, ele disse depois de engolir a última mordida. Eu sei. Você não pode me salvar. Você morrerá também se eles descobrirem. Eu sei. Então, por quê? Val sentou-se no chão de concreto frio de frente para ele, despreocupada com sujeira ou sangue seco, como se estivesse acostumada a sentar em lugares onde outros não ousariam pisar. Porque ninguém nunca me salvou quando precisei. Ela disse, sua voz baixa e firme, sem autopiedade, apenas a verdade nua. 5 anos atrás, fui espancada e jogada na rua no inverno, grávida, coberta de sangue. Ajoelhei-me na calçada, implorando aos transeuntes para me ajudarem, e eles passaram como se eu não existisse. Bati em todas as portas, e eles as bateram na minha cara. Quase morri naquela noite. Quase morri junto com a criança em meu ventre. Ela fez uma pausa e respirou fundo. Apenas uma pessoa parou, uma velha que não sabia quem eu era ou meu passado, mas ela me salvou. Apenas uma pessoa, e ainda estou viva hoje. Nate olhou para ela, e pela primeira vez, o cinza frio de seus olhos não era mais frio. Eles se tornaram profundos e feridos, como se ele estivesse se vendo em sua história. Qual é o seu nome? Ele perguntou, sua voz amolecendo de uma forma que surpreendeu até a ele mesmo. Valentina.
As pessoas me chamam de Val. Valentina, ele repetiu, como se estivesse gravando o nome em sua memória. Um nome bonito. Significa forte, saudável. Parece que sua mãe escolheu bem. Ela esperava que eu fosse mais forte do que ela. Ela não sabia o quão forte a vida exigiria que eu fosse. Nate sorriu, o primeiro sorriso em muitos dias. Doloroso, mas real. E naquele momento, duas pessoas abandonadas pelo mundo se reconheceram. Não como um chefe da máfia e uma zeladora, mas como dois seres humanos que haviam caído no fundo e ainda estavam lutando para se levantar. Depois daquela noite, Val começou a fazer algo que nunca havia imaginado que faria. Ela começou a observar. Por anos trabalhando no Black Diamond, ela havia aprendido a ser invisível. Cabeça baixa, olhos desviados, sem ouvir nada, sem ver nada, sem saber nada. Essa havia sido a única maneira de sobreviver neste mundo. Mas agora ela percebeu que a invisibilidade em si poderia se tornar uma arma. Ninguém prestava atenção a uma zeladora ajoelhada para esfregar o chão. Ninguém se incomodava em abaixar a voz quando um fantasma passava com um carrinho de limpeza. Ninguém imaginava que os ouvidos escondidos sob o cabelo firmemente preso estavam ouvindo cada palavra que diziam. Na primeira noite depois de conhecer Nate, Val pediu para limpar o terceiro andar onde ficava o escritório de Carlo Corsetti. Ela foi lá às 2h da manhã, depois que Carlo havia saído após uma longa reunião, deixando para trás copos de licor pela metade e cinzeiros transbordando de pontas de cigarro. Val limpou lentamente, seus olhos varrendo a mesa, procurando por algo que pudesse ser útil. Ela viu anotações manuscritas, números, nomes, endereços. Ela não entendeu todo o significado, mas pegou seu telefone antigo, aquele que havia comprado em uma casa de penhores por $20, e fotografou tudo. Suas mãos tremiam enquanto ela apertava o botão, seu coração batendo forte como se fosse explodir, mas ela não parou. Na segunda noite, ela ouviu algo muito mais importante. Carlo realizou uma reunião na sala VIP 7. A sala que Val geralmente era designada para limpar após cada noite. Ela chegou mais cedo do que o normal e se escondeu dentro do armário de produtos de limpeza no canto, onde havia uma fresta estreita o suficiente para ver através. Ela teve que esperar quase 1 hora na escuridão apertada. O cheiro de produtos químicos queimando seu nariz, suas pernas dormentes por ficar em pé por muito tempo, mas ela não se moveu. Então eles vieram. Carlo Corsetti entrou com 2 homens que Val nunca havia visto antes. Eles falavam inglês com um forte sotaque russo, e Val soube imediatamente que eram homens de Dmitry Vulov, o chefe da máfia russa que George havia mencionado. Amanhã à noite Corsetti morrerá. Carlo disse, sua voz fria, como se estivesse discutindo o tempo em vez do assassinato de seu próprio primo. Nós o levaremos para o armazém do sul e encenaremos um incêndio. Sem evidências, sem corpo, nada. Um dos russos bufou. E depois disso, eu assumo o Império Corsetti, Carlo respondeu. Volkov fica com o comércio de armas e as rotas do norte. O resto é meu. Nós concordamos nisso. Não seja ganancioso. Volkov quer ter certeza de que Nathaniel está realmente morto. O outro russo disse, seu tom ameaçador. Ele faz negócios com Corsetti há 10 anos. Ele não quer surpresas. Ele estará morto, Carlo rosnou. Esperei por isso por anos. Aquele bastardo herdou tudo enquanto eu, o primo mais velho, não recebi nada. Meu pai serviu a família Corsetti toda a vida e morreu na pobreza. Enquanto Nathaniel sentava no trono como um príncipe, é hora de isso mudar. Val pegou seu telefone, suas mãos tremendo tanto que ela quase o deixou cair, e ligou o gravador. Ela gravou tudo, cada palavra, cada risada, cada detalhe do plano para matar Nate. Eles falaram sobre a hora, o local, quem estaria envolvido, como eles queimariam o armazém para apagar todos os vestígios.
Eles falaram sobre anunciar que Nathaniel havia desaparecido em uma viagem de negócios e que Carlo assumiria o poder como o herdeiro legítimo. A reunião durou quase uma hora, e quando eles finalmente saíram, Val permaneceu dentro do armário por mais 10 minutos, mal ousando respirar, até ter certeza de que ninguém permanecia do lado de fora. Ela saiu, suas pernas tremendo, suas roupas encharcadas de suor. Mas em sua mão ela segurava evidências, uma arma, algo que poderia mudar tudo. Naquela noite, às 4 da manhã, ela desceu ao porão para ver Nate, como prometido, trazendo pão e água como de costume. Mas desta vez, ela carregava algo muito mais importante. Ela ajoelhou-se ao lado dele, abriu seu telefone e reproduziu a gravação. Na escuridão úmida da cela, a voz de Carlo Corsetti soou claramente, fria e impiedosa, expondo o plano para assassinar seu próprio primo. Nate ouviu, seus olhos cinzentos escurecendo, não com desespero, mas com algo muito mais perigoso. A fúria de uma besta ferida que finalmente identificara quem a havia esfaqueado. Quando a gravação terminou, ele olhou para Val e, em seu olhar, ela não via mais um prisioneiro esperando para morrer, mas um chefe calculando, planejando, preparando-se para contra-atacar. Depois de ouvir a gravação, Nate disse a Val o que ele precisava. Alio Vargas, meu guarda-costas, na noite em que fui levado, eles atiraram nele 3 vezes. Não sei se ele ainda está vivo, mas se estiver, ele saberá como contatar quem ainda é leal. Theodore Walsh, meu advogado, é quem você precisa encontrar. Se alguém pode ajudar, é Theo. Val olhou para ele. Ela queria perguntar como uma zeladora como ela deveria encontrar um guarda-costas fugitivo e um advogado dos círculos superiores. Mas ela não perguntou. Ela apenas assentiu e saiu. Porque ela havia aprendido que neste mundo ninguém ajuda aqueles que esperam. Apenas aqueles que encontram seu próprio caminho sobrevivem. No dia seguinte, Val começou a usar as conexões que tinha, as conexões que ela pensou ter enterrado junto com seu passado. Durante 3 anos trabalhando na boate de Rico Santino, ela havia conhecido todo tipo de pessoa. Homens bêbados que gostavam de se confessar com as garotas. Fanfarrões que se gabavam do que sabiam para impressionar. Homens que lhe deviam silêncio porque ela nunca havia repetido os segredos que eles derramavam na noite. Ela foi a um deles, um corretor de informações chamado Mickey, um homem que sabia tudo o que acontecia no submundo de Chicago. Mickey olhou para ela em choque quando ela apareceu. Ele não esperava que ela estivesse viva, e menos ainda que ousasse vir procurá-lo. Preciso saber onde Alio Vargas está, Val disse, sua voz fria e firme. Não mais a garota trêmula de 5 anos antes. Eu não sei, Mickey respondeu, mas seus olhos desviaram. Você sabe, Val disse, e você vai me dizer, porque você ainda me deve. Você se lembra da noite em que estava bêbado e me contou sobre seu acordo com os Volovs? Se essa informação vazar, por quanto tempo você acha que viverá? Mickey empalideceu e 5 minutos depois, Val tinha um endereço. Alio estava escondido em um hospital abandonado nos arredores ocidentais, salvo e escondido por uma ex-prostituta. Quando Val o encontrou, ela viu um homem deitado em uma cama quebrada, seu peito envolto em ataduras encharcadas de sangue, seu rosto pálido pela perda de sangue, mas seus olhos ainda ardendo quando ouviu que Nate estava vivo. Alio chorou. O homem endurecido que havia seguido Nate desde sua juventude chorou como uma criança, lágrimas escorrendo por seu rosto marcado. Eu pensei que ele estava morto, ele disse, sua voz embargada. Eu pensei que tinha falhado em protegê-lo. Alio deu a Val o número de telefone de Theodore Walsh e o endereço de seu escritório, juntamente com uma lista de guarda-costas leais que permaneciam escondidos pela cidade. Ele também lhe disse os locais de casas seguras conhecidas apenas pelo círculo mais próximo de Nate. Val memorizou tudo. Então partiu, deixando Alio um pouco de comida
e remédios que ela havia comprado com seu último dinheiro economizado. Encontrar Theodore Walsh foi mais difícil do que ela esperava. Ele era um advogado renomado. Seu escritório em uma área nobre do centro da cidade, não um lugar onde alguém como Val pudesse entrar sem ser expulso. Mas ela esperou. Ela esperou do lado de fora do prédio por 4 horas no frio cortante, até que ele finalmente saiu sozinho às 9 da noite. Sr. Walsh, ela chamou, saindo das sombras. Ele se assustou, sua mão indo para o casaco como se fosse pegar uma arma. Quem é você? O que você quer? Eu venho de Nathaniel Corsetti, Val disse rapidamente. Ele está vivo. Ele precisa da sua ajuda. Os olhos de Theo se arregalaram. Ele olhou ao redor como se tivesse medo de ser observado. Então puxou Val para um beco escuro. O que você está dizendo? Nate está vivo. Como você sabe? Quem é você? Val entregou-lhe o telefone e reproduziu a gravação da reunião entre Carlo e os russos. Theo ouviu seu rosto mudando de choque para o horror e depois para a fúria. Quando a gravação terminou, ele ficou parado por um longo momento, suas mãos cerradas em punhos. Meu Deus, ele sussurrou, sua voz tremendo. Carlo foi Carlo. Eu deveria ter sabido. O que você sabe? Val perguntou. Theo olhou para ela, seus olhos envelhecidos cheios de dor. A esposa e o filho de Nate, Isabelle e o menino. Eles morreram em um atentado à bomba em um carro 3 anos atrás. Você sabe disso? Ninguém jamais encontrou o culpado. Nate procurou por 3 anos, gastou milhões para caçar quem quer que tenha matado sua família, mas não havia pistas. Ele fez uma pausa e engoliu. Mas agora, com o que você acabou de me deixar ouvir, com como Carlo planejou tudo, com quanto tempo ele esteve ligado a Vulov, tudo faz sentido. Carlo os matou. Ele matou Isabelle e o menino para enfraquecer Nate para se preparar para hoje. Val sentiu o sangue em suas veias gelar. Ela pensou em Mia, pensou em como alguém poderia matar sua filha por um esquema de poder. E ela entendeu a crueldade deste mundo mais profundamente do que nunca. Ela também entendeu a dor que Nate carregava. A dor de um pai que havia perdido seu filho e não sabia quem era o inimigo. Até agora, naquela noite em que Val desceu ao porão com as notícias que acabara de saber, ela não sabia como dizê-lo. Como se diz a um homem que a pessoa que assassinou sua esposa e filho era seu próprio sangue, aquele em quem ele havia confiado por tantos anos? Ela sentou-se em frente a Nad, olhou nos olhos cinzentos com os quais ela havia se familiarizado, e ela viu neles uma frágil centelha de esperança. A esperança de que ela estava trazendo boas notícias, que o plano de resgate estava avançando. Mas Val não estava trazendo boas notícias. Ela estava trazendo a verdade. E às vezes a verdade era mais brutal que a morte. Eu encontrei Alio. Ela começou, sua voz suave, como se tivesse medo de quebrar algo. Ele está vivo, gravemente ferido, mas ele vai se recuperar. Eu também conheci Theodore Walsh. Nate assentiu, seus olhos se iluminando. Bom, muito bom. Com Alio e Theo, nós podemos... A limpa a garganta, mais uma coisa. Val interrompeu e ela viu Nate parar, sentindo algo em seu tom. Uma gravidade que não podia ser escondida. O que é? Val respirou fundo. Theo me contou sobre sua esposa e seu filho, sobre o atentado a carro 3 anos atrás. Nate ficou rígido, seus olhos cinzentos escurecendo como um céu antes de uma tempestade. Ele não disse nada, mas seu corpo se enrijeceu como uma corda prestes a arrebentar. Theo disse, você procurou pelo assassino por 3 anos sem nenhuma pista. Val continuou, sua voz tremendo ligeiramente. Mas agora, com o que eu ouvi na reunião de Carlo, com como ele tem preparado tudo por tanto tempo, com como ele tem estado ligado a Vulov. Ela não precisou terminar a frase. Nate entendeu. Ela viu o momento em que a verdade o perfurou como uma bala. O momento em que tudo em sua mente se encaixou
formando uma imagem horrível que ele nunca quis ver. Carlo, ele sussurrou, sua voz monótona de uma forma que era aterrorizante. Carlo matou Isabelle. Carlo matou meu filho. Não era uma pergunta. Era uma afirmação, um veredito. Val assentiu, sem saber o que dizer diante da dor que testemunhava. Nate sentou-se imóvel, seus olhos cinzentos olhando para o nada. E ela o viu desabando por dentro, pedaço por pedaço, como um prédio derrubado por explosivos. Ele tinha apenas 4 anos, Nate disse, sua voz estilhaçando como vidro. Ele gostava de sorvete de morango. Ele gostava de dinossauros. Todas as manhãs ele corria para o meu quarto, pulava na cama e dizia, papai, acorde. Ele chamava Carlo de tio Carlo. Ele gostava do tio Carlo porque ele sempre lhe comprava brinquedos. Lágrimas escorreram pelo rosto de Nate. As primeiras lágrimas que Val o vira derramar por si mesmo e não por outra pessoa. Ele chorou em silêncio, sem soluços. Apenas lágrimas e a dor absoluta de um pai que havia perdido tudo e só agora sabia quem era seu inimigo. Val não sabia o que estava fazendo quando se aproximou. Quando ela colocou a mão sobre a mão acorrentada dele, quando ela a segurou firmemente, como se pudesse passar alguma força para ele através daquele toque, ela não falou porque não havia palavras que pudessem aliviar aquela dor. Ela apenas ficou ali em silêncio com ele na escuridão. Eles ficaram sentados assim por um longo tempo. Poderiam ter sido minutos, poderia ter sido 1 hora. Val não sabia. Mas então ela sentiu a mão sob a dela de tremendo para firme, de fraqueza para força. Quando ela olhou para cima, ela viu que os olhos cinzentos de Nate não eram mais um abismo de dor. Eles haviam se transformado em fogo, um fogo frio e impiedoso mais aterrorizante do que qualquer coisa que ela já havia visto. Eu o matarei, Nate disse, sua voz não mais tremendo, não mais quebrada. Apenas a certeza fria de uma sentença já proferida. Eu o despedaçarei pedaço por pedaço, e o farei implorar para morrer antes de deixá-lo morrer. Val não sentiu medo quando ouviu aquelas palavras. Ela deveria ter sentido, mas não sentiu. Ela entendeu. Se alguém fizesse o mesmo com Mia, ela diria as mesmas coisas. Ela se tornaria um monstro por vingança. Primeiro você precisa sair daqui, ela disse. Você precisa sobreviver amanhã à noite. Nate olhou para ela, e algo mudou em seu olhar quando ele a olhou. Uma suavidade em meio a toda aquela dureza. Uma centelha de luz na escuridão. Por que você ainda está aqui, Valentina? Ele perguntou. Você poderia ter ido embora há muito tempo. Val olhou para ele, o homem acorrentado, coberto de sangue, que acabara de aprender a verdade mais cruel de sua vida. Porque às vezes, ela disse suavemente, aqueles que o mundo abandonou precisam proteger uns aos outros. O plano foi montado nas próximas 24 horas. Uma corrida contra o tempo que Val não ousava imaginar falhar. Alho, embora ainda fraco, conseguiu contatar 5 guarda-costas leais restantes escondidos pela cidade. Homens que estavam dispostos a morrer por seu chefe. Theo preparou um carro esperando na saída dos fundos do cassino e um bunker seguro nos arredores. Um lugar que nem Carlos sabia porque havia sido secretamente construído pelo pai de Nate décadas antes. Tudo dependia do tempo, da precisão e de um velho que havia jurado lealdade à verdadeira linhagem Corsetti. Naquela noite, Carlo deu uma grande festa nos andares superiores do cassino para celebrar o que ele chamou de transferência de poder. Ele convidou aliados, parceiros e aqueles que ele queria impressionar com sua futura autoridade. A música retumbava acima, risadas e o tinir de taças de champanhe. Enquanto no porão, um resgate se desenrolava em silêncio. Val chegou ao cassino às 22h da noite, como de costume, usando seu familiar uniforme de zeladora, empurrando seu carrinho de limpeza por corredores que ninguém se incomodava em olhar. Ela havia feito isso milhares de vezes, e aquela noite não parecia diferente para aqueles ao seu redor. Mas em seu bolso estava seu telefone configurado para o modo silencioso,
esperando pela mensagem de alho de que o carro estava pronto na porta dos fundos. Às 23h30, a mensagem chegou. Val desceu ao porão, seu coração batendo tão forte que ela podia ouvi-lo em seus ouvidos. George já estava esperando lá, seu rosto envelhecido tenso, mas seus olhos acesos com algo como libertação, como se ele estivesse esperando por aquele momento por muitos anos. Mova-se rapidamente, ele disse, levando Val à cela de Nate. Ele puxou o chaveiro, sua mão limpa a garganta, tremendo levemente, enquanto ele encontrava a chave certa. Então destrancou a porta de aço. Lá dentro, Nate já havia se levantado, seus olhos cinzentos brilhando na escuridão quando ele os viu. George entrou, ajoelhou-se ao lado dele e começou a destrancar as correntes em seus pulsos e tornozelos. Chefe, ele disse, sua voz embargada. Sinto muito. Eu deveria ter feito isso antes. Eu deveria ter. Você já fez o suficiente, George, Nate disse, sua voz inesperadamente suave. Você foi leal à minha família por 40 anos. Meu pai ficaria orgulhoso de você. As correntes caíram no chão com um barulho metálico, e pela primeira vez em dias, Nate estava livre. Ele cambaleou ligeiramente, suas pernas fracas por tanto tempo presas, mas Val rapidamente o apoiou, deixando-o apoiar-se em seu ombro. Temos que ir, ela disse. Ali o está esperando na porta dos fundos. Eles se moveram pelo corredor escuro, George liderando, Val apoiando Nate, cada passo cauteloso como se estivessem andando no gelo fino. Eles estavam quase nas escadas para o primeiro andar, quando tudo desabou. A porta no final do corredor se abriu e uma figura saiu, bloqueando seu caminho. Rico Santino estava lá, seus olhos se arregalando com a cena diante dele, depois se estreitando quando ele reconheceu Val. Você! Ele sibilou, sua voz grossa com choque e ódio. Você velha. Você ainda está viva, e você ousa. Seu olhar passou de Val para Nate, para George, e a verdade o atingiu como um raio. Você está ajudando Corsetti a escapar. Você, uma barata que eu joguei fora como lixo. Val congelou enquanto memórias de 5 anos antes a invadiam como uma onda gigante. As noites de abuso, as surras, a humilhação de ser jogada na rua como um cão vadio. Mas ela não era mais aquela garota. Ela não tremia diante dele agora. Afaste-se, Rico, ela disse, sua voz fria e firme. Você não pertence a esta guerra. Rico riu, a risada cruel que ela havia ouvido muitas vezes em seus pesadelos. Quem você pensa que é? O que você pensa que pode fazer? Ele estendeu a mão para o bolso do casaco onde Val sabia que uma arma estava escondida. Mas antes que ele pudesse tocar a arma, Nate se moveu tão rápido que Val não conseguiu acompanhá-lo com os olhos. Mesmo depois de dias de tortura, mesmo com as pernas ainda tremendo das correntes, Nate ainda era o chefe da máfia que havia sobrevivido a inúmeras batalhas. Ele avançou sobre Rico, uma mão fechando-se em sua garganta, a outra arrancando a arma de seu bolso. Rico engasgou, os olhos esbugalhados, mas ele conseguiu uma última oração antes que Nate esmagasse sua traqueia. Ele apertou o botão de alarme no telefone preso ao seu cinto. O alarme que cada um dos homens de Carlo carregava. O alarme guinchou pelo cassino, rompendo o silêncio do porão, e Val soube que tudo havia se tornado 1000 vezes mais complicado. O guincho do alarme rasgou o ar, ecoando pelos corredores do porão como os gritos do próprio inferno. Nate apertou seu aperto na garganta de Rico até o homem ficar mole. Então o atirou no chão como um saco de lixo. Ele pegou a arma da mão de Rico, checou o carregador, então virou-se para Val e George com os olhos de um guerreiro pronto para a batalha. Corram, ele ordenou. Peguem a saída de emergência leste. Ali o está esperando lá. Eles correram, George os liderando por um labirinto de corredores que ele conhecia de cor depois de 40 anos trabalhando ali. Passos pesados retumbaram atrás deles.
Gritos, o som de armas sendo engatilhadas, e Val sabia que os homens de Carlo estavam inundando o porão como lobos farejando a presa. Eles viraram à esquerda, depois à direita, depois à esquerda novamente. E Val perdeu completamente o senso de direção. Ela só sabia que tinha que seguir as costas de George à sua frente, lutando para não escorregar no chão de pedra úmido. Tiros explodiram atrás deles. Balas uniram perto de suas cabeças e se chocaram contra as paredes, poeira de concreto enchendo o ar. Nate se virou e atirou de volta. 2 tiros, depois 3, e Val ouviu alguém gritar e cair. Mas ela não ousou olhar para trás. A porta de saída está logo à frente. George gritou, sua voz rouca com a idade e o esforço. Apenas mais 20 metros. Eles correram como nunca haviam corrido antes. Os pulmões de Val ardiam. Suas pernas pareciam de chumbo, mas ela não parou. Mia estava esperando por ela. Sua filha estava em casa com a abuela Carmen, e ela tinha que sobreviver. Ela tinha que voltar para sua filha. A porta de aço apareceu à frente. George se lançou sobre ela, girou a maçaneta, e a luz de fora se derramou como uma promessa de liberdade. Mas naquele momento, 3 dos homens de Carlo emergiram de um corredor lateral, bloqueando seu caminho. Nate atirou, derrubando um deles, mas os outros 2 mergulharam para se cobrir e retaliaram o fogo implacavelmente. Eles estavam presos. A saída estava bem ali, mas eles não podiam dar mais um passo sem serem abatidos. Vá, George disse de repente, sua voz estranhamente calma em meio aos tiros e ao caos. Eu o segurarei. Nate se virou para ele, olhos cinzentos arregalados. George, não, chefe. George o interrompeu. E pela primeira vez naquela noite ele sorriu, o sorriso pacífico de um homem que havia aceitado seu destino. Eu sou velho. Eu vivi o suficiente. Mas você ainda tem um império para recuperar, inimigos para punir. E ele olhou para Val, seu sorriso ficando mais caloroso, e pessoas que precisam de você. Antes que Nate pudesse discutir, George saiu da cobertura, correndo em direção aos 2 atiradores, gritando para atrair o fogo deles. Vá agora! Ele gritou. E desta vez, Nate não teve escolha. Ele agarrou a mão de Val, puxou-a em direção à saída, e eles irromperam pela porta de aço assim que tiros soaram atrás deles. Então silêncio! Val queria voltar. Queria ver o que havia acontecido com George. Mas Nate não permitiu. Ele a arrastou pelo beco escuro atrás do cassino onde um SUV preto estava parado. Aliu estava ao volante, seu rosto pálido de ferimentos ainda não totalmente curados, mas seus olhos brilhando quando ele viu Nate. Chefe, ele gritou abrindo a porta. Entrem! Eles pularam no veículo e Aliu pisou no acelerador imediatamente. O SUV disparando como uma bala rasgando a noite. Atrás deles, tiros ainda ecoavam do cassino, o alarme ainda gritava, mas tudo estava sumindo cada vez mais longe. Val sentou-se no banco de trás, ofegando, seu corpo úmido de suor frio, e ela percebeu que sua mão estava segurando a de Nate. Ou talvez a mão dele estivesse segurando a dela. Ela não tinha mais certeza. Ela olhou pela janela para as luzes da rua passando como rastros borrados de luz, e ela pensou em George, o velho que havia morrido para que eles pudessem viver. George, ela sussurrou, sua voz embargada. Nate não respondeu, mas ela sentiu sua mão apertar. E quando ela se virou para olhá-lo, ela viu seus olhos cinzentos cintilando na escuridão. Ele foi o último homem leal ao meu pai, Nate disse, sua voz baixa e dolorida. Ele serviu a família Corsetti por 40 anos, e ele morreu com um sorriso porque sabia que havia cumprido seu juramento. O silêncio preencheu o carro, um silêncio pesado de luto e perda. Val não sabia o que dizer. Ela apenas segurou a mão de Nate, deixando-o saber que ela estava ali, que ele não estava sozinho. Ali o dirigiu pelas ruas escuras de Chicago em direção aos arredores,
em direção ao bunker, seguro onde eles poderiam se esconder e planejar seu contra-ataque. Mas Val não estava pensando nisso. Ela estava pensando em Mia, em sua filha em casa com a abuela Carmen, no fato de que ela precisava voltar para sua filha imediatamente. Mia, ela disse urgentemente. Minha filha, preciso chegar até ela. Nate olhou para ela e assentiu. Alio, vá para o lugar dela primeiro. O carro parou em frente ao antigo prédio de apartamentos no lado sul, e Val saltou antes que as rodas parassem completamente. Ela correu pela entrada principal, cujo cadeado estava quebrado há anos, subiu as escadas 3 degraus de cada vez, seu coração batendo como se fosse explodir de seu peito. Algo estava errado. Ela sentia em seus ossos, em seu sangue. Um instinto materno que não precisava de explicação. Quando ela alcançou o 3º andar, em frente ao apartamento número 37 de Abuela Carmen, Val congelou. A porta havia sido arrombada, as dobradiças arrancadas, madeira estilhaçada espalhada pelo chão do corredor. Não, ela sussurrou, sua voz tremendo. Não, 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 ela correu para dentro e o mundo desabou sob seus pés. O pequeno apartamento havia sido saqueado. Móveis derrubados, pertences espalhados por toda parte. A abuela Carmen jazia imóvel no chão, sangue escorrendo de sua cabeça. Uma longa ferida em sua testa manchando seus cabelos prateados de vermelho. Val atirou-se ao lado dela, caiu de joelhos, mãos trêmulas verificando o pulso. Viva! Ela estava viva. Mas Mia não estava lá. Val correu pelo apartamento chamando o nome de sua filha, sua voz crescendo frenética. Mia, Mia, onde você está? Não houve resposta, nenhum som de sua filha, apenas um silêncio aterrorizante e o cheiro metálico espesso de sangue no ar. Nate entrou, Hélio logo atrás, e ambos congelaram com a cena. Nate examinou o quarto, olhos cinzentos varrendo como um predador avaliando o perigo. Então seu olhar parou na pequena mesa perto da janela. Um pedaço de papel estava lá, colocado ordenadamente como se alguém quisesse ter certeza de que seria encontrado. Ele caminhou até lá, pegou-o, e seu rosto mudou ao ler as palavras. Val, ele chamou, sua voz tensa. Val correu até ele, pegou o papel de sua mão e leu cada palavra como uma bala rasgando seu coração. Se você quiser a garota viva, troque pela vida de Corsete, Armazém do Sul, 12, meia-noite de amanhã. Venha sozinho, Vulov. O papel escorregou dos dedos de Val, flutuando até o chão como uma folha seca. Ela ficou ali, incapaz de se mover, incapaz de respirar, incapaz de pensar. Mia, sua filha, a criança de 5 anos por quem ela vivia, estava agora nas mãos de um monstro. Um homem que matava sem piscar. Um chefe da máfia russa notório por torturar suas vítimas antes de matá-las. Os joelhos de Val cederam e ela desabou no chão. Um grito cru rasgou sua garganta. O choro de uma mãe que acabara de perder tudo. Mia, minha filha, eles levaram minha filha. Lágrimas escorreram por seu rosto, seu corpo tremendo incontrolavelmente, e ela gritou repetidamente até sua voz quebrar e apenas soluços abafados restarem. Nate ajoelhou-se ao lado dela, suas mãos fortes segurando seus ombros, forçando-a a olhá-lo. Val, ele disse, sua voz dura, mas carregando algo mais profundo por baixo, algo como a dor que ele próprio havia suportado. Olhe para mim, olhe para mim. Val levantou a cabeça, olhos castanhos vermelhos e inchados de tanto chorar, seu rosto contorcido de agonia. Eles vão matar minha filha, ela disse, sua voz quebrada. Eles não terão a chance. Nate a interrompeu, seus olhos cinzentos se acendendo com um fogo que ela nunca vira antes. O fogo de um homem que um dia governou toda Chicago. O fogo de um pai que havia perdido um filho e entendia exatamente o que ela estava sofrendo. Eu juro a você, Val, eu a trarei de volta. Eu matarei qualquer um que ouse tocá-la, e eu a trarei de volta para você, mesmo que me custe a vida. Você não entende.
Val soluçou, agarrando o casaco dele como uma mulher se afogando se agarrando a uma boia. Você não entende o que eles farão com minha filha. Eu entendo, Nate disse, sua voz baixando, crua como uma velha ferida que se abriu. Limpa a garganta. Eu entendo mais do que ninguém. Eu perdi meu filho, e não vou deixar você perder sua filha. Não por minha causa, não esta noite, nunca. Ele se levantou e virou-se para Alio. Seus olhos cinzentos não mais os de um prisioneiro que acabara de escapar, mas de um chefe se preparando para a guerra. Chame a todos. Chame Theo. Chame Bob Sullivan. Chame qualquer um que ainda seja leal. Não esperamos até amanhã à noite. Atacamos esta noite. A casa segura nos arredores de Chicago transformou-se em um centro de comando em menos de 2 horas. Ali o contatou todos que ainda eram leais, e eles chegaram um por um, silenciosos como fantasmas na noite. 5 guarda-costas que haviam seguido Nate desde os primeiros dias. Homens que haviam escapado da emboscada na noite em que foi capturado e se escondido para esperar por uma chance. Theodore Walsh chegou carregando uma pasta cheia de informações sobre as propriedades de Volkov, incluindo o armazém do sul onde Mia estava sendo mantida. O detetive Bob Sullivan, o policial cuja filha Nate havia salvo de traficantes anos atrás, trouxe mapas detalhados da área e inteligência sobre quantos atiradores Volkov geralmente empregava. O bunker se encheu de pessoas, o cheiro de óleo de arma, suor e tensão se misturando densamente no ar. Nate estava no centro da sala diante de um grande mapa estendido sobre a mesa. E Val o observava como se estivesse olhando para um homem completamente diferente. Este não era mais o homem acorrentado que ela havia encontrado em um porão escuro. Não mais o prisioneiro esperando para morrer, a quem ela havia levado pão e água. Este era Nathaniel Corsetti, o chefe de Chicago, o homem que a cidade inteira temia. E agora ela entendia por quê. Ele dava ordens com precisão fria, designando tarefas como um general antes da batalha, seus olhos varrendo cada pessoa com um olhar afiado que media forças e fraquezas. Volkov tem cerca de 20 atiradores guardando o armazém, Bob Sullivan disse, apontando para o mapa. Eles revezam turnos, 8 por turno, 4 fora e 4 dentro. Carlo está em sua cobertura, celebrando sua vitória antecipada, sem saber que Nate escapou. Nós nos dividimos em 2 equipes. Nate decidiu. A equipe 1 ataca o armazém e resgata a garota. A equipe 2 invade a cobertura e captura Carlo vivo. Eu liderarei a equipe 1. Chefe, Alio falou, sua voz tensa de preocupação. Você ainda não está totalmente recuperado. Seus ferimentos... Eu não me importo. Nate o interrompeu, seu tom não deixando espaço para discussão. A garota está nas mãos de Vulov por minha causa. A mãe dela arriscou a vida para salvar a minha. E agora a filha dela está pagando o preço. Eu a trarei de volta eu mesmo ou morrerei tentando. A reunião continuou por mais 1 hora. Cada detalhe cuidadosamente discutido, cada contingência preparada. Quando os outros se dispersaram para recolher armas e equipamentos, Val permaneceu sentada no canto, seus olhos fixos no nada, sua mente com Mia, imaginando as coisas terríveis que sua filha poderia estar suportando. Nate veio e sentou-se em frente a ela, e por um longo momento, nenhum deles falou. Você deveria ficar aqui, ele finalmente disse. Este lugar é seguro. Eu trarei Mia de volta para você. Val levantou a cabeça, olhos castanhos encontrando os cinzentos. Eu quero ir com você. Não, você vai morrer. Eu não me importo. Nate olhou para ela e ela viu sua mandíbula apertar. Viu seus olhos brilharem com algo que ela não conseguia decifrar. Eu me importo, ele disse baixinho, pelo que você acha que estou lutando esta noite. Meu império. Dinheiro. Poder. Ele se inclinou para a frente, fechando a distância entre eles. Estou lutando por você. Pela garota. Porque pela primeira vez em 3 anos, eu tenho uma razão para viver que não é vingança. Val congelou, incapaz de acreditar no que estava ouvindo. Você
Eu não sei como chamar isso. Nate continuou, sua voz rouca como se essas palavras estivessem sendo arrastadas de um lugar que ele havia selado por anos. Quando você entrou naquele quarto escuro com pão e água, quando você me olhou como um ser humano e não um monstro, quando você segurou minha mão na noite em que aprendi a verdade sobre Isabelle e meu filho, você mudou algo em mim. Eu pensei que aquela parte de mim havia morrido com minha família 3 anos atrás. Acontece que ela estava apenas esperando por alguém para despertá-la. Ele levantou a mão e tocou o rosto dela. E Val sentiu o calor da palma da mão dele se espalhar por sua pele fria. Eu trarei Mia de volta, eu juro. Mas você tem que ficar aqui. Você tem que viver, porque se você morrer, então mesmo que eu vença esta noite, eu já perdi. Lágrimas escorreram pelas bochechas de Val. Ela não sabia se eram pelo medo de Mia, pelo peso das palavras de Nate, ou por ambos. Ela pegou a mão dele contra o rosto e a segurou firmemente como se fosse a única tábua de salvação em um mar negro. Você tem que voltar, ela disse, sua voz embargada. Você me ouve? Você tem que trazer Mia para casa. E você tem que voltar com ela. Você não pode morrer. Nate sorriu. O primeiro sorriso que ela havia visto em seus lábios, que não continha dor ou amargura. Um sorriso real, gentil e quente o suficiente para fazer seu peito doer. Eu vou tentar, ele disse. Por você. Então ele se levantou e voltou para seus homens, e Val observou suas costas, rezando para qualquer Deus que pudesse estar ouvindo para que esta não fosse a última vez que ela ouvisse. O Armazém do Sul ficava na beira de uma zona industrial abandonada. Um enorme prédio de tijolos vermelhos com janelas quebradas e ervas daninhas sufocando o chão ao redor. Era uma noite sem lua. A escuridão envolvia tudo como um cobertor preto. E essa era exatamente a vantagem que Nate precisava. Sua equipe se moveu de 3 direções, silenciosos como fantasmas, neutralizando os guardas externos antes que pudessem dar o alarme. Nate liderava o grupo principal, arma na mão, olhos cinzentos varrendo as sombras com a concentração de um predador. Ele havia feito isso centenas de vezes antes, invadido fortalezas inimigas e saído com sangue nas mãos. Mas esta noite era diferente. Esta noite não era sobre poder ou dinheiro. Esta noite era por uma menina de 5 anos que havia lhe dado um pedaço de doce quando ele estava acorrentado a uma parede. E pela mãe que o havia salvado quando o mundo inteiro lhe virou as costas. Eles invadiram o armazém pela entrada traseira. Tiros rasgaram o silêncio. Gritos ecoaram. Botas batiam. Balas se chocaram contra as paredes e rasgaram a carne. Nate atirou sem hesitação. Cada tiro preciso e letal, movendo-se por estantes enferrujadas e velhos contêineres de transporte como uma tempestade destrutiva. Alio permaneceu ao seu lado, cobrindo seu flanco. Sua ferida não havia cicatrizado completamente, mas ele lutava como se não houvesse amanhã. Eles avançaram mais fundo no armazém, deixando corpos para trás e poças de sangue se espalhando pelo chão de concreto. Então eles chegaram à câmara principal, um vasto espaço aberto no coração do prédio, onde Dmitry Vulov esperava com um sorriso cruel. Ele tinha cerca de 50 anos, cabelo prateado cortado curto, um rosto marcado por muitas guerras sobrevividas. Ao lado dele, um de seus homens segurava Mia, uma faca pressionada na garganta da criança. Val podia ver a garota tremendo, lágrimas escorrendo por suas bochechas, mas ela não estava gritando, como se já soubesse que chorar não a salvaria. Corsetti, Vulov disse, sua voz grossa com sotaque russo e desprezo. Você veio mais cedo do que eu esperava. Pensei que esperaria até amanhã à noite como combinamos. A garota pode estar em qualquer lugar, desde que você a deixe ir. Nate respondeu, sua voz gelada. Olhos cinzentos nunca deixando Mia ou a lâmina em sua garganta. Mia o viu então, e seus grandes olhos se acenderam com uma frágil centelha de esperança. Tio Bala, ela sussurrou, sua voz tremendo,
mas não mais consumida pelo medo. Nate sentiu seu peito apertar ao som daquelas palavras. Memórias de seu filho voltando. De um menino de 4 anos que o chamava de nomes bobos assim. Uma criança agora enterrada por causa de traição de sangue. Ele não podia deixar isso acontecer de novo. Ele não permitiria que isso acontecesse de novo. O que você quer? Nate perguntou, olhos fixos em Vulov, enquanto sua mente calculava cada movimento possível. Sua vida? Vulov riu. Você troca sua vida pela garota. Justo, certo? Um chefe por uma criança sem valor. Parece um bom negócio para mim. Nate assentiu lentamente, como se estivesse considerando. Tudo bem, deixe a garota ir. Sua arma primeiro. Nate largou a arma e levantou as mãos. Vulov sinalizou para seus homens se moverem. E naquele exato momento, um único tiro ressoou de cima de uma janela quebrada que ninguém havia notado. Elio, agora um atirador de elite, havia subido lá enquanto Nate desviava a atenção, e sua bala atravessou a cabeça do homem que segurava Mia com precisão mortal. O caos explodiu. Nate avançou sobre Mia, puxando-a para seus braços e usando seu corpo como escudo. Enquanto as balas choviam, uma delas rasgou seu ombro, a dor queimando como fogo. Mas ele não parou. Ele segurou a criança tremendo e rolou para trás de um container de transporte, protegendo-a da tempestade de tiros que rasgava o quarto. A luta foi brutal. A equipe de Nate sofreu pesadas baixas. 2 homens caíram nos primeiros minutos, mas eles não recuaram. Um por um, os homens de Vulov caíram. Posições foram tomadas. Terreno recuperado até que apenas Vulov permaneceu, ferido na perna, caído contra uma parede com uma arma vazia na mão. Nate caminhou em direção a ele, sangue escorrendo de seu ombro pelo braço, olhos cinzentos inabaláveis. Você sabe o que acontece agora? Vulov disse, ainda zombando, mesmo com a morte a centímetros de distância. Carlo irá... Carlo me verá depois que eu terminar com você. Nate o interrompeu. Ele levantou a arma e, sem mais uma palavra, puxou o gatilho. Volkov desabou, sua cabeça sacudindo antes de cair para o lado, olhos olhando fixamente para o teto do armazém. Nate se virou e caminhou de volta para onde Mia estava sentada, encolhida atrás do container, olhos arregalados, cheios de medo e confiança ao mesmo tempo. Ele se ajoelhou e gentilmente a abraçou. Mia se agarrou ao pescoço dele e soluçou. Tio Bala, ela chorou. Eu estava com tanto medo. Eu quero minha mãe. Eu sei, Nate disse suavemente, sua voz tão gentil que era difícil acreditar que este era o mesmo homem que acabara de matar Vulov sem piscar. Eu vou te levar de volta para sua mãe, eu prometo. Enquanto Nate atacava o armazém, a segunda equipe havia invadido a cobertura de Carlo e o capturado com pouco esforço. Carlo estava bêbado, celebrando, e ele nem mesmo entendeu o que estava acontecendo antes de ser nocauteado e amarrado. Agora ele estava ajoelhado no chão de concreto frio do bunker seguro, mãos amarradas atrás das costas, rosto inchado e machucado pelos golpes, e parado diante dele estava Nathaniel Corsetti, o primo que ele tinha certeza de que já estava morto. Val estava no canto do quarto. Mia dormia no quarto ao lado depois que o médico particular de Nate a examinou e confirmou que ela não tinha ferimentos além do choque. Val não queria estar lá. Ela não queria testemunhar o que estava prestes a acontecer, mas ela precisava da verdade. Ela precisava ouvi-la da boca do homem que quase matou sua filha. Primo, Nate disse, sua voz tão fria que o ar no quarto parecia congelar. Eu sei que você matou Isabelle e meu filho. Carlo levantou a cabeça. Seus olhos ainda estavam injetados de álcool, agora inundados de medo. Como você sabe? Ela, Nate disse apontando para Val, a mulher que todo este império tratava como lixo. Ela descobriu tudo quando ninguém mais podia. Carlo olhou para Val. Ódio e desprezo brilhavam em seus olhos. Você deixou Um tiro explodiu.
A bala rasgou o joelho de Carlo. Osso e sangue jorraram. Ele gritou e desabou no chão. Nunca a chame assim, Nate disse. A arma ainda está fumegando. Da próxima vez é o outro joelho. Depois disso é o que está entre suas pernas. E eu continuarei até você não ter mais nada. Carlos se contorcia no chão, lágrimas e muco se misturando com sangue. Uma ruína patética de um homem que um dia pensou que governaria toda Chicago. Tudo bem, ele gritou, sua voz distorcida pela dor. Eu vou falar. Eu vou te contar tudo. E ele fez. Ele falou de como havia odiado Nate por anos. Odiou que Nate herdou tudo enquanto ele, o primo mais velho, não recebeu nada. Ele contou como havia contatado Volkov 5 anos antes, traçando o plano passo a passo para tomar o trono. E ele contou sobre o atentado a carro 3 anos antes. Como ele contratou homens para plantar a bomba no carro de Isabelle. Como ele assistiu de longe enquanto ela explodia, matando a esposa e o filho de Nate. Eu não pensei que o garoto estaria no carro, Carlo disse, sua voz tremendo, como se isso pudesse desculpar qualquer coisa. Eu só queria matar sua esposa, te quebrar, te tornar mais fácil de controlar. Eu não sabia que você levou o garoto para a escola naquele dia. Nate permaneceu imóvel, olhos cinzentos fixos em Carlo sem piscar. Val podia ver a mão de Nate tremendo, não de medo, mas de conter uma fúria poderosa o suficiente para incendiar o mundo. Meu filho tinha 4 anos, Nate disse, sua voz terrivelmente monótona. Ele te chamava de tio Carlo. Ele adorava quando você comprava brinquedos para ele. Toda vez que ele te via, ele corria para abraçar suas pernas e rir. Carlo soluçou, lágrimas escorrendo por seu rosto ensanguentado. Irmão, por favor, somos sangue. Seu pai e o meu eram irmãos. Você não pode. Você matou meu sangue, Nath o interrompeu, aproximando-se. Arma apontada para a cabeça de Carlo. Você matou meu filho de 4 anos. Você matou minha esposa. Você tirou minha família e me deixou no inferno por 3 anos, sem saber quem era meu inimigo. Você acha que sangue ainda significa alguma coisa depois disso? Carlo gritou e implorou e chorou. Mas Nate não ouviu. Ele limpa a garganta, ficou ali, olhando para o homem que destruiu sua vida. E em seus olhos cinzentos não havia misericórdia, nenhuma hesitação, apenas a justiça fria do submundo. Meu filho, Nate disse, sua voz como gelo. O nome dele era Marcos. Você era o tio em quem ele confiava, aquele que lhe comprava brinquedos enquanto planejava transformar seu riso em silêncio. Ele queria ser astronauta quando crescesse. Ele nunca crescerá. Ele puxou o gatilho. O tiro ecoou pelo bunker, então silêncio. Carlo Corsetti jazia imóvel no concreto, sangue escorrendo do buraco de bala em sua testa. Olhos bem abertos em horror eterno. Val estava no canto e testemunhou tudo. E ela não estava com medo, ela entendeu. Neste mundo, esta era a única justiça que existia. E às vezes, a justiça tinha a cor do sangue. 3 meses haviam se passado desde aquela noite ensanguentada, e Chicago havia lentamente retornado ao seu ritmo usual, pelo menos na superfície. Nathaniel Corsetti havia recuperado totalmente seu poder. O Império Corsetti mais forte do que nunca. Depois que os traidores foram expurgados, e aqueles que permaneceram entenderam o preço da deslealdade, ele mudou muitas coisas na forma como o Império operava. Fechando boates como as que Rico Santino uma vez dirigia, apagando completamente as operações de tráfico humano que ele sempre desprezou e redirecionando dinheiro para negócios mais legítimos em vez de drogas. As pessoas diziam que o chefe havia mudado, que chegar tão perto da morte o havia suavizado, mas Val sabia que a verdade era muito mais complicada. Ela sabia que Nate ainda era implacável quando necessário, ainda capaz de matar sem piscar se alguém ameaçasse o que ele protegia. Mas ele também era o homem que carregou Mia todo o caminho para a casa do armazém ensanguentado, o homem que prometeu protegê-la
e sua filha a qualquer custo. Val e Mia viviam sob a proteção de Nate em um apartamento seguro em um bairro de classe média, longe das favelas do lado sul onde haviam suportado tantos anos. O apartamento de 2 quartos era limpo, com grandes janelas com vista para um parque, um sistema de aquecimento que realmente funcionava e uma geladeira sempre cheia de comida. Parecia um paraíso em comparação com o quarto úmido de um cômodo em que viveram. Mas Val recusou-se a morar na mansão de Nate, apesar de seus repetidos convites. Eu não preciso do seu dinheiro, ela disse a ele uma noite quando ele veio visitá-la. Eu quero me sustentar. Eu dependi de homens por muito tempo e não quero que Mia cresça pensando que as mulheres precisam depender de outra pessoa para sobreviver. Nate não se zangou e não a pressionou. Ele simplesmente assentiu com um respeito que Val nunca havia recebido de nenhum homem antes. Em vez disso, ele a ajudou a abrir uma pequena padaria na esquina de uma rua. Não lhe dando dinheiro, mas emprestando-o com juros zero e sem prazo para reembolso. Este é um trabalho limpo, ele disse. Um trabalho do qual você pode se orgulhar. Um trabalho sobre o qual Mia pode falar quando crescer. A padaria chamava-se Cozinha da Mia. E limpa a garganta, Val trabalhava lá desde cedo da manhã até a noite, amassando a massa, assando pão, atendendo clientes com um sorriso que ela pensou ter esquecido como usar. Suas mãos não estavam mais ásperas por produtos químicos, substituídas por farinha e açúcar. Doçura em vez de amargura. Mia frequentava uma escola primária decente. Tinha amigos, brinquedos e uma vida que Val nunca ousou sonhar que poderia dar à sua filha. Mas entre Val e Nate havia uma distância que ambos sentiam, e nenhum ousava cruzar. Nate os visitava frequentemente, brincava com Mia, ensinava-a a ler como havia prometido, comprava-lhe bichos de pelúcia e livros de figuras. Mia o chamava de tio Nate e o amava como um pai que nunca teve. No entanto, toda vez que os olhos de Nate encontravam os de Val, toda vez que suas mãos se roçavam acidentalmente, ambos recuavam como se tivessem medo de que dar mais um passo fizesse tudo desabar. Uma noite depois que Mia adormeceu, Nate veio à padaria enquanto Val estava limpando após o fechamento. Ele sentou-se na pequena mesa perto da janela, observando-a trabalhar. E nenhum dos dois falou por um longo tempo. Eu costumava ser uma prostituta, Val disse de repente, sua voz suave, mas tremendo como se estivesse finalmente liberando algo que a havia pesado por meses. Você é um chefe da máfia. Você tem poder, dinheiro, o mundo inteiro a seus pés. E eu? Eu sou uma mulher com um passado sujo que nada pode limpar. Isso não pode... O quê? Nate perguntou, levantando-se e aproximando-se. Val recuou até sua coluna tocar o balcão. As pessoas vão falar. Elas dirão que você perdeu a cabeça por estar com alguém como eu. Deixe-as. Nate a interrompeu, seus olhos cinzentos fixos nela, com uma sinceridade que ela nunca havia visto em ninguém. Eu não me importo com o que você costumava ser. Eu me importo com quem você é. E você é a mulher que me salvou quando eu não tinha nada. Que me viu quando o mundo inteiro me virou as costas. Que me ensinou que ainda havia algo pelo qual valia a pena viver além da vingança. Ele levantou a mão e tocou o rosto dela, e Val sentiu o calor da palma da mão dele se espalhar por sua pele fria, sem saber quando ela havia começado a chorar. Eu perdi minha esposa e filho uma vez, Nate disse, sua voz baixando. Eu não quero perder você e Mia por causa do que as pessoas pensam. Por causa do medo que você carrega, por causa de um passado pelo qual você não era culpada. Val olhou para ele, o homem mais poderoso de Chicago, parado diante dela com os olhos cheios de feridas e esperança. E ela percebeu que ambos estavam com medo. Medo de serem feridos novamente, medo de perder algo precioso. Mas talvez, apenas talvez, eles pudessem enfrentar esse medo juntos.
Outros 6 meses se passaram e o relacionamento entre Val e Neide cresceu lentamente, mas firmemente, como raízes que se aprofundam no solo. Eles não se apressaram, não forçaram nada, deixando que tudo se desenrolasse naturalmente como precisava ser. Neide ia à padaria todas as noites depois do fechamento, ajudava a Val a limpar. Então eles sentavam bebendo café e conversando. Às vezes sobre coisas importantes, às vezes sobre os pequenos e comuns momentos do dia. Ele jantava com Val e Mia pelo menos 3 vezes por semana. Aprendeu a cozinhar pratos simples que Mia gostava. Aprendeu a ler contos de fadas usando vozes diferentes para cada personagem, apenas para fazê-la rir. Mia o chamava de tio Nate e o amava como um pai. E uma noite, enquanto Val a estava colocando na cama, a menininha fez uma pergunta que apertou o coração de Val. Mamãe, o tio Nate pode ser meu pai? Val não sabia como responder. Ela apenas segurou a filha perto e prometeu que falaria com o tio Nate, embora não soubesse o que diria. Mas Nate parecia já ter sua própria resposta. Uma noite no final de maio, quando a primavera estava dando lugar ao verão e o ar de Chicago estava esquentando, ele veio buscar Val depois do fechamento. Não em seu SUV preto usual, mas em uma limusine elegante. Onde estamos indo? Val perguntou surpresa. Há um lugar que eu quero te mostrar, Nate respondeu enquanto abria a porta para ela. Um lugar que eu nunca levei ninguém. Eles dirigiram pela cidade, passando por ruas familiares e bairros onde Val nunca havia pisado até o carro parar em frente a um arranha-céu imponente no centro, um dos edifícios mais altos de Chicago. Nate a guiou para dentro, através do elegante saguão, para um elevador particular que subia até o último andar. Depois subiu uma escada estreita que levava ao telhado quando a porta de metal se abriu. Val congelou com a vista diante dela. Toda Chicago se estendia abaixo. Milhões de luzes cintilando como estrelas caídas no chão. O lago Michigan refletindo o luar ao longo do horizonte e limpa a garganta. Uma brisa suave carregando o cheiro do verão que se aproximava. Nate foi até a beira do telhado e olhou para a cidade. E Val viu seus ombros tensos, como se ele estivesse se preparando para dizer algo incrivelmente difícil. Este é o meu lugar mais escuro, ele disse, sua voz baixa e distante. 3 anos atrás, depois que Isabelle e Marcos morreram, eu vim aqui. Eu estava bem aqui, olhando para baixo, pensando que mais um passo acabaria com toda a dor. Val sentiu seu coração dar um salto. Ela se moveu para o lado dele. Parada perto, sem dizer nada, apenas ouvindo. Eu fiquei aqui por horas, Nate continuou. Eu pensei em pular. Pensei em acabar com tudo. Mas eu recuei. Não porque eu queria viver, mas porque eu precisava encontrar quem matou minha família. A vingança era a única coisa que me mantinha preso a este mundo. Ele se virou para olhar para Val, olhos cinzentos brilhando sob o luar. Mas você me deu outra razão, uma muito melhor. Val sentiu lágrimas brotarem, palavras presas em sua garganta. Nate enfiou a mão no bolso de seu casaco, puxou uma pequena caixa de veludo preta e ajoelhou-se na frente dela. O coração de Val disparou, seus joelhos quase cederam, e ela não conseguia acreditar no que estava acontecendo. Valentina Mendes, Nate disse ao abrir a caixa. Dentro havia um anel de prata simples gravado com uma rosa delicada. Não um diamante caro ou uma pedra preciosa brilhante, mas a própria coisa que ela uma vez disse que amava em uma conversa que ele pensou que ela havia esquecido. Você me salvou da escuridão. Você me viu quando eu era invisível para o mundo. Você confiou em mim quando ninguém mais confiou. Você me deu esperança quando eu pensei que não tinha mais nada. Você me ensinou que a vida ainda tem significado além da vingança e da dor. Ele fez uma pausa e respirou fundo. E Val viu seus olhos brilharem, não pelas luzes da cidade, mas por lágrimas. O homem mais poderoso de Chicago estava lutando. Eu não mereço você.
Eu sei que tenho sangue nas mãos, pecados no meu passado, escuridão na minha alma que talvez nunca desapareça completamente. Mas eu quero passar o resto da minha vida tentando me tornar digno de você. Eu quero acordar todas as manhãs e ver você ao meu lado. Eu quero ver Mia crescer e ser chamado de pai. Eu quero construir uma família com você, uma família de verdade, não por poder ou dinheiro, mas por amor. Ele olhou diretamente nos olhos dela, sua voz tremendo, mas sincera. Valentina, você quer se casar comigo? Lágrimas escorreram pelo rosto de Val e ela não tentou detê-las. Ela olhou para o homem ajoelhado diante dela, o homem que toda a cidade uma vez viu como um monstro, mas que era mais gentil com ela e sua filha do que qualquer outra pessoa jamais havia sido. O homem que quase morreu por ela e matou dezenas para salvar Mia. Sim, ela disse, sua voz tremendo de felicidade. Sim, eu quero. Nate se levantou, colocou o anel em seu dedo e então a beijou no telhado do prédio mais alto de Chicago sob um céu cheio de estrelas. Duas almas abandonadas pelo mundo, finalmente se encontrando na escuridão e escolhendo entrar na luz juntas. O casamento não aconteceu em uma grande catedral no centro ou em um hotel 5 estrelas preferido pela elite. Foi realizado na pequena igreja de St. Michael, no lado sul, onde o padre Patrick Brennan, o sacerdote idoso que havia sido o único a nunca julgar Val durante seus anos mais difíceis, oficializou a cerimônia. Foi escolha de Val, e Nate concordou sem uma palavra de objeção, porque ele entendeu que este casamento não era sobre exibir poder ou riqueza, mas sobre duas pessoas que se encontraram na escuridão e escolheram entrar na luz juntas. Naquela manhã de agosto, a luz do sol entrava pelos vitrais da igreja, projetando cores cintilantes no chão de madeira desgastado. A pequena igreja estava cheia, não com rostos desconhecidos da alta sociedade, mas com as pessoas que realmente importavam na vida de Val e Nate. A abuela Carmen sentou-se no primeiro banco, lágrimas já escorrendo antes mesmo do início da cerimônia. A mulher que salvou Val 5 anos antes agora havia entrar em uma nova vida. Os ex-colegas de trabalho de Val de seus dias como zeladora estavam lá. Pessoas que haviam sido ignoradas e descartadas assim como ela. Agora vestidas com as melhores roupas que possuíam, orgulhosas de que uma das suas havia ascendido. Alio estava ao lado de Nate como padrinho, suas feridas totalmente curadas, enquanto Theo sentava algumas fileiras atrás com um sorriso raro em seu rosto, de outra forma severo. Os guardas leais de Nate também estavam lá. Os homens que uma vez estiveram prontos para morrer por ele e agora o estavam testemunhando encontrar a felicidade. Então as portas da igreja se abriram e Val entrou. Ela usava um vestido de noiva simples, mas elegante, branco marfim com renda delicada. Não um vestido volumoso com uma longa cauda, mas um vestido na altura do joelho que combinava com a simplicidade que ela sempre amou. Seu cabelo estava solto, adornado com pequenas rosas, e ela não usava joias, exceto o anel de noivado que Nate havia colocado em seu dedo no telhado. Mas quem cativou todos os corações não foi Val. Foi Mia, de 6 anos, andando à frente de sua mãe, espalhando pétalas de rosas brancas pelo corredor. Ela usava um vestido branco completo. Seu cabelo trançado em 2 pequenas tranças amarradas com fitas cor-de-rosa, e seu rosto tinha o sorriso mais brilhante que Val já havia visto. Mia espalhou as pétalas com total seriedade, como se esta fosse a missão mais importante de sua vida. E cada pequeno passo que ela dava trazia sorrisos ternos de todos os presentes. Quando Val e Mia chegaram ao altar, Nate estava esperando em um terno preto formal, mas seus olhos cinzentos não se demoraram no vestido ou nas flores. Ele olhou apenas para Val, como se ela fosse a única coisa que existia na sala, no mundo. Padre Patrick começou com orações e bênçãos. Então vieram os votos. Nate pegou a mão de Val, sua voz baixa e firme enquanto ele falava. Eu não prometo ser perfeito, porque não sou. Eu tenho sangue nas mãos,
pecados no meu passado, escuridão na minha alma que talvez nunca desapareça completamente. Mas eu prometo usar tudo o que tenho, minha força, meu poder e até minha implacabilidade quando for necessário para proteger você e Mia. Eu prometo amar você não porque você é perfeita, mas porque você é você com cada cicatriz e cada pedaço do seu passado. E eu prometo que você nunca mais estará sozinha. Nunca mais terá que ter medo sozinha. Nunca mais terá que lutar sozinha. Val apertou a mão dele, lágrimas escorrendo por suas bochechas, enquanto ela começava seu próprio voto. Eu costumava acreditar que não merecia amor. Eu pensei que meu passado definiria para sempre meu futuro, mas você me provou que estava errada. Você me viu quando eu era invisível para o mundo. Você confiou em mim quando ninguém mais confiou. Você me deu a força para ficar de pé e a razão para continuar avançando. Eu não sei o que o futuro reserva, mas eu sei que quero enfrentá-lo com você. Seja luz ou escuridão, alegria ou dor. Padre Patrick os declarou marido e mulher. E quando Nate beijou Val, a igreja irrompeu em aplausos. Mas o som que eles ouviram mais claramente foi a voz alegre de Mia, enquanto ela gritava que agora eles eram uma família. Ela se espremeu entre eles e os abraçou. E naquele momento, dentro de uma pequena igreja no lado sul, 3 pessoas abandonadas pelo mundo finalmente encontraram seu lugar. No ano de 2036, 12 anos após o casamento, a propriedade Corsetti, nos subúrbios de Chicago, estava cheia de risadas em uma manhã de domingo de abril. Mia, agora com 17 anos, sentava-se à janela da sala com um grosso livro de direito nas mãos. Ela queria se tornar advogada para proteger mulheres como sua mãe uma vez foi. Mulheres abandonadas pela sociedade sem ninguém disposto a ficar do lado delas. Nate a havia adotado oficialmente logo após o casamento, e ela carregava o nome Corsetti com um orgulho que nada poderia abalar. Marco Nathaniel Corsetti, de 10 anos, o primeiro filho de Nate e Val, estava no escritório de seu pai, aprendendo a ler relatórios financeiros com uma seriedade muito além de sua idade. Ele parecia exatamente com seu pai, olhos cinzentos afiados e uma mandíbula quadrada forte. No entanto, dentro dele vivia o coração gentil de sua mãe, sempre pronto para ajudar aqueles mais fracos que ele. As gêmeas, Isabelle Rose e Luna Marie, de 7 anos, nomeadas em homenagem à falecida esposa de Nate e à falecida mãe de Val, estavam correndo pelo vasto jardim, suas risadas claras ecoando como música. As 2 meninas pareciam idênticas, cabelos longos e pretos, e os olhos castanhos de sua mãe. No entanto, seus sorrisos eram inconfundivelmente os de seus pais. Anthony James, de 4 anos, o mais novo da família, cambaleava atrás de suas irmãs em pernas pequenas e instáveis, seus olhos azuis incomuns, herdados de sua avó, e um espírito feroz que se recusava a ser superado, apesar de ser o menor. Nate, agora com 50 anos, seu cabelo quase completamente grisalho, mas seu físico ainda forte, sentou-se na varanda observando seus filhos brincarem com um olhar que ninguém teria acreditado ser possível 12 anos antes. O olhar de um pai feliz e realizado. Ele havia se retirado da maioria das atividades ilegais, transformando o Império Corsetti em negócios legítimos. Retendo o poder, mas um tipo de poder mais limpo, o tipo do qual seus filhos poderiam se orgulhar. Val subiu na varanda com uma bandeja de limonada. Com 40 anos, seu cabelo ainda escuro com apenas alguns fios prateados, suas mãos não mais ásperas por produtos químicos, mas suavizadas por massa e amor. Ela havia fundado uma instituição de caridade para apoiar mulheres que queriam deixar as ruas, ensinando-lhes habilidades, dando-lhes abrigo seguro e uma chance de reconstruir suas vidas. O dinheiro do Império Corsetti fluía para ela como uma forma de espiar o passado e como uma promessa para o futuro. Anthony correu para sua mãe, puxando seu vestido com olhos azuis brilhantes.
Mamãe, conte a história de como você salvou o papai. Era a história favorita das crianças, embora já a tivessem ouvido centenas de vezes. A história de uma mãe corajosa e um pai que uma vez foi um monstro antes de encontrar o amor. Val e Nate se olharam e sorriram. Então toda a família se reuniu na varanda, sob a sombra do velho carvalho que Nate havia plantado no dia de seu casamento. Era uma vez, Val começou, sua voz quente e terna. Havia uma mulher muito comum trabalhando em um lugar muito escuro. E ela conheceu um monstro trancado em um porão. Marco continuou, sabendo cada palavra de cor. Mas o monstro não era realmente mau, Mia disse olhando para seu pai adotivo com carinho. Ele estava apenas esperando por alguém para vê-lo. Nate puxou o véu para seus braços e beijou seus cabelos. E quando ela o viu, o monstro percebeu que havia encontrado uma razão para viver. Papai, Isabelle Rose perguntou com sua voz clara, você ainda é um monstro? Nate olhou para sua filha, depois para Val, depois para todos os filhos que ele nunca acreditou que teria. Eu ainda tenho uma parte do monstro, ele respondeu honestamente. Mas essa parte só acorda para proteger as pessoas que amo. Com esta família, eu só quero ser pai. Enquanto o sol se punha sobre Chicago, a família Corsetti estava sentada junta, risadas ecoando. O cheiro de rosas do jardim que Val havia plantado flutuando na brisa da noite. Na escuridão, eles se encontraram, e na luz eles construíram um lar. Sua história é a prova de que o amor pode crescer dos lugares mais escuros, que a redenção pode vir das mãos que o mundo abandonou, e que a dignidade humana não é medida pelo passado ou origem, mas pelas escolhas que fazemos ao enfrentar a adversidade. Esta história nos lembra de nunca julgar ninguém pelas aparências ou pelo que eles suportaram, porque dentro de cada pessoa reside a capacidade de mudar, uma luz esperando por alguém para vê-la. Ela também nos ensina que a coragem não é a ausência de medo, mas a decisão de agir enquanto se treme com ele, e que às vezes basta uma pessoa que não se afasta para mudar uma vida inteira. Se esta história tocou seu coração, por favor, inscreva-se em nosso canal, curta e compartilhe este vídeo para que possamos continuar trazendo histórias emocionantes todos os dias. Como esta história fez você se sentir? Ela te lembrou de algo em sua própria vida? Por favor, deixe um comentário abaixo. Nós realmente esperamos ouvir o que está em seu coração. Desejando a todos que assistem a este vídeo boa saúde, uma vida alegre e dias cheios de paz e felicidade. Obrigado por assistir. Adeus e até o próximo.